Olá! Chegou a hora de você ficar ainda mais informado. Confira os destaques desta edição. Um suco natural que pode ser mais eficiente do que suplementos esportivos utilizados pelos atletas. Conheça a menina de 2 anos que ganhou o coração dos coletores de lixo de São José dos Campos. Polícia Civil inaugura delegacia padrão no distrito de Moreira César. A Prefeitura de Pindamonhangaba começa a operar um novo modelo de SAMU. E veja também. Gente, nesses 312 anos de Pindamonhangaba, não podíamos deixar de ouvir esse homem que já foi prefeito 4 vezes, já foi secretário de obras, já foi vereador 6 anos, né? Tem histórias para contar e tem muita coisa para falar para a gente sobre essa cidade que ele adotou, né? Porque ele veio de São Paulo, ainda menino, estava meio doentinho, disse que o clima daqui era muito bom. Está aqui o Vitor Ardito Lerário para conversar com a gente e contar as suas histórias sobre Pindamonhangaba já aqui. Você confere essas e outras notícias no Repórter Setorial que começa agora. Seja muito bem-vindo, este é o Repórter Setorial, na TV digital e na web. O Repórter Setorial começa com uma história cativante. Em São José dos Campos, uma menina de apenas 2 anos de idade vem encantando os coletores de lixo da cidade. A nossa equipe foi conhecer de perto e a reportagem é de Gisele Ferri. Essa garotinha linda é a Maria Luísa. Ela só tem 2 aninhos, mas muita lição a dar. Ela é fã dos coletores de lixo de São José dos Campos. E essa história toda começou porque quando passava o caminhão de coleta de lixo na rua, a família inteira se agitava. Começou que quando os coletores passavam, a gente tinha esquecido de colocar o lixo, a gente saía gritando, corre, pega o lixo daqui, pega o lixo de lá. E aí a gente acabou assustando ela. Então, cada vez que ela escutava o caminhão entrando, ela chorava, porque ela tinha medo. Então, eu resolvi levá-la lá fora e começar a dar tchau para eles. E aí começou essa paixão, né, deles com ela e dela com ele, de dar tchau toda vez que eles passam. Paixão e admiração. Palavras que o motorista José Marcos Teodoro reconhece. Eu fico muito feliz, eu tenho o maior prazer do mundo assim, de estar exercendo essa função de lixo e o trabalho, entendeu? É um trabalho limpo, entendeu? Aqui eu sustento a minha família com isso daqui, eu fico satisfeito. E mais satisfeito com as pessoas que ficam satisfeitas com a gente, entendeu? Igual no caso da menina, a mãe, o pai sempre respeita a gente, respeita os coletores, o motorista. Então a gente fica contente por isso. E quando ela não está lá aguardando... Aí nós sempre, como a gente passava aqui, que era tempo de chuva, né? Que era difícil, ela estar um pouco fora, mas de vez em quando ela estava. Nossa, dava aquela tristeza quando nós não via ela, né? Não fazia, oi, neném. Aí tinha vezes que ela estava, tinha vezes que ela não estava. Mas como ela estava, é uma alegria imensa com a gente brinca com ela, a mãe dela traz uma água pra gente. É bastante legal. Essa alegria da pequena acaba contagiando a família inteira. Todos os dias da coleta, a história se repete. A filha chega da creche e quando escuta o barulho do caminhão se aproximando em sua rua, ela para logo de brincar para ver os seus amigos. E as histórias são muitas. Teve um dia que ela estava aqui na sala mamando e a gente não escutou porque estava muito frio, estava com a porta fechada. Então a gente não escutou eles entrando. Na hora que eles estavam saindo, ela acabou escutando, acordou e falou, mamãe, dá tchau, dá tchau. E aí eu saí correndo, só que eles já não estavam aqui. Eu tive que descer com ela na rua de baixo para dar tchau para eles, tudo, para ela ficar tranquila, porque senão ela ficou chorando. Quando a gente questiona, bem tímida, ela logo responde toda simpática. Você gosta dos coletores de lixo, Maria Luísa? Fala sim? Sim. E os coletores, quando questionados sobre sua profissão... Nossa, pra mim, a minha profissão, eu dou valor a ela, que é uma profissão, ela é pesada, puxada, mas é uma profissão legal, a gente brinca, curte na rua aí. Tem aqueles momentos que é tempo de chuva, que a gente fica meio desanimado, mas a gente ali brinca um com o outro, um puxa uma conversa, outro puxa a outra, a gente vai ali levando normal. Como olha assim, o tempo já passou, a gente já tá acabando, bem legal mesmo. Mas infelizmente o preconceito ainda existe. Muitas pessoas às vezes maltratam, falam cheiroso,
critica os coletores, mas ele esquece que aquele coletor que está ali atrás é o que está fazendo limpando a sujeira que ele aprontou, né? Essa é a história de Maria Luísa, mas não podemos deixar de mencionar que a educação é a base da criança. Pessoas como Marcela nos deixam a lição de que pequenos gestos fazem grande diferença. E lá vão eles. Pode até ser mais um dia de trabalho igual aos outros, mas motivados pelo carinho e respeito. Estudos mostram que o consumo de suco de uva natural ajuda no desempenho esportivo. Uma das pesquisas avaliou o potencial da bebida como alternativa aos suplementos usados por atletas e amadores. Foram 4 estudos realizados por diferentes instituições científicas que comprovam a relação entre o consumo de suco de uva natural e a melhora no desempenho físico das pessoas. A pesquisa acompanhou um grupo de 28 corredores amadores em um período de 28 dias. Aqueles que ingeriram suco diariamente tiveram ganho de 15% no tempo de corrida até a exaustão. O estudo também mostra a recuperação do corpo após a atividade física. Os benefícios só podem ser alcançados a partir do consumo do suco de uva 100% natural, ou seja, aquele que só tem a fruta na composição. A quantidade indicada é de 400 ml por dia, que podem ser ingeridos antes ou depois dos treinos. Estudos mostram que é preciso ficar atento quando as temperaturas estão muito baixas. Isso porque os casos de infarto aumentam no frio. Por isso, é bom redobrar os cuidados para a prática de atividades físicas no inverno. No frio, os casos de infarto aumentam em 30%, segundo o Instituto Nacional de Cardiologia. Quando ocorre o frio, há uma tendência de todos os vasos da periferia, dos vasos cerebrais, dos vasos do coração, a fazer uma constricção, quer dizer, eles sofrem, né, uma diminuição. E se você já tem uma formação de uma placa de ateroma, que geralmente tem colesterol, gordura e outros elementos do sangue, né, como as plaquetas, quer dizer, o risco de infarto aumenta. Mas as temperaturas mais baixas não são desculpas para parar de fazer atividades físicas. Mesmo no inverno, é importante praticar exercícios, só que tomando alguns cuidados, como acompanhamento médico, fazer alongamentos antes de sair de casa, beber água porque o corpo perde líquido igual no verão, se agasalhar para reter o calor e principalmente as extremidades. O inverno não é o único vilão. Vários fatores e também comportamentos estão relacionados com o risco de infarto. Se o indivíduo é sedentário, fumante, diabético, tem uma genética positiva para a doença do coração, ele deve redobrar os cuidados. Por isso, a melhor prevenção é a alimentação saudável e a prática de exercícios. Por falta de verba, a Polícia Rodoviária Federal suspendeu atividades importantes como o resgate aéreo e a fiscalização de irregularidades nas rodovias. Veja. A Polícia Rodoviária Federal disse que só tem condições de tirar os carros dos postos nas rodovias para atender acidentes com vítimas. Escoltas de caminhões com cargas gigantes estão suspensas. Os 10 helicópteros usados no patrulhamento e resgate em todo o país também podem parar. A principal preocupação é com a segurança nas BRs. O período de férias de julho começou e o movimento nas estradas federais aumenta em 20%. A falta de fiscalização deixa as rodovias mais perigosas. Em nota à imprensa, a Polícia Rodoviária Federal afirma que a suspensão dos serviços ocorre em função do corte do orçamento anunciado pelo governo e é temporária. Segundo a PRF, a verba para o orçamento deste ano teve redução de 40%. Dos 420 milhões de reais solicitados, só foram aprovados 236 milhões. Fique agora com o comentário do dia com o jornalista e advogado José Carlos Cataldi. Amigos, nós estamos vivendo a banalização da violência. Em qualquer lugar do mundo que você visite, você vai ver a preocupação da autoridade com o turista. Eles fazem uma espécie de um biombo, colocam toda a roupa suja atrás dele e deixam a vitrine bonita, né? Aqui a gente não está tendo essa preocupação. No Rio de Janeiro, só nos 4 primeiros meses desse ano,
Há um prejuízo de 320 milhões com o turismo. Pessoas que cancelam reservas, pessoas que tinham expectativa de vir, que desistem, tudo porque o noticiário tem sido realista com a situação que se passa na capital carioca. Agora, cenário de ataques de vândalos, de marginais a grávidas. Tivemos aí o caso de uma criança que foi atingida no ventre materno ainda e uma outra mulher grávida que foi atropelada propositalmente por marginais que a assaltavam. Isso é um quadro cruel, né? Eu, como carioca, fico triste de falar coisas assim. Tenho parentes ainda morando no Rio de Janeiro, vivendo essa situação, querendo sair de lá, porque ninguém dá conta desse quadro atual em que nós nos encontramos. A violência está banalizada, as pessoas saem de casa certas de que terão dúvida quanto à volta. Isso não é uma coisa normal, é lamentável. A série Você na Rede de hoje estará abordando sobre os riscos para quem utiliza as redes sociais. Acompanhe. E a necessidade também de justificar esta coleta. Então, hoje, todos os termos de uso, as políticas de privacidade dos sites, das redes sociais e outras aplicações de internet devem seguir o Marco Civil da Internet, que, aliás, determina que esta parte de coleta de dados, onde vai se obter o consentimento livre, expresso e informado do internauta, deve estar de forma destacada, ou seja, em negrito, uma letra maior ou em pop-up, porque isso é tão importante que o legislador ele deu um destaque, uma atenção maior para que o usuário ele entenda o que vai ser feito com seus dados. O maior risco não está nem ligado às empresas que capturam as informações para uso mercadológico. Isso é mais o usuário ter ciência, que ele se torna um produto dentro desse cenário e essas empresas cada vez mais buscam esse tipo de informação porque se torna cada vez mais valiosa, é o business do futuro, isso. Mas o grande risco para o usuário está relacionado à publicidade dos dados dele e exposição das questões familiares, das questões particulares dele. Então, por exemplo, às vezes ele faz um comentário sobre a situação política do país, ele faz um comentário um pouco mais agressivo numa rede social, ele expõe onde os filhos estudam. Então ele tem que ter ciência que aquilo pode se tornar público. Tanto ser utilizado numa possível entrevista de emprego, onde um recrutador avalia o perfil dele pelo comportamento dele nas redes sociais e cria uma imagem negativa, pejorativa sobre ele, como também ele está revelando diretamente onde os filhos estudam, que lugares ele frequenta, e isso traz algum tipo de risco para a segurança dele e da família. Como manter a privacidade nas redes sociais? Você expõe muito sua vida pessoal, fala da família, dos amigos. Será que isso pode te trazer prejuízos? Daqui a pouco a gente volta com o hashtag Você na Rede para falar mais sobre esse assunto.